No vídeo de hoje, gente, eu vou explicar aqui sobre alguns erros do CNIS. É uma dúvida muito frequente e muitos advogados na área previdenciária têm dúvidas sobre a análise do CNIS, né, que é o extrato previdenciário. E até o próprio cliente também, é importante que ele saiba avaliar o seu CNIS, o seu extrato previdenciário, ficar de olho para que esteja todo correto, para na hora de requerer uma aposentadoria a pessoa não ter problema por causa de algum vínculo ali. Então eu vou apontar hoje para vocês os principais erros do CNIS que a gente tem que ficar atento. A primeira coisa que eu faço é o seguinte: eu pego o CNIS e olho detalhe por detalhe, comparando o CNIS com a carteira profissional. Então, por exemplo, um erro frequente em CNIS, que pode dar indeferimento de benefício, é não constar um tempo que está na carteira de trabalho ou que contribuiu como carnê, não constar lá no CNIS nada daquele tempo, está lá omitido aquele tempo. Então, é preciso regularizar isso através da documentação que você tem junto com a empresa, que seja rescisão do contrato de trabalho, além da carteira de trabalho assinada, é preciso que a pessoa também consiga outros documentos e até prova testemunhal para comprovar aquele vínculo. Embora o que já esteja na carteira já é um grande avanço, mas é preciso, para não ter problema, que comprove com outra documentação. Bom, outro erro frequente no CNIS é sem a data de saída. Mesmo que aquele tempo da carteira tá lá no CNIS, mas não tenha saída, tenha data de admissão da pessoa, mas não tenha demissão. E aí isso também gera problema no INSS na hora de requerer aposentadoria. Então é importante que peça a retificação através da juntada da carteira de trabalho. Neste caso, se tem a data de entrada, tem as contribuições todas, é só apresentar a carteira de trabalho com a data de saída que isso já fica retificado. Não precisa comprovar com documentação. Além disso, o outro caso é porque não tem nenhuma contribuição, não consta aquele vínculo no CNIS. Isso acontece muito para aqueles tempos antigos, 70 e alguma coisa, 80, quando não era informatizado, que por uma falha o INSS não tem isso em seus registros. Bom, um outro erro também muito frequente, não tem os salários de contribuição. Às vezes uma empresa deixou de contribuir ou contribuiu e não consta lá no INSS. Então faltam todos os salários de contribuição daquele vínculo ou tem uma parte dele. Então é importante comprovar isso. Se isso consta lá no CNIS, você tem que apresentar a documentação. Se é empregado, é um tipo de documentação. Embora, né, se for uma ação judicial, isso não é problema seu, o fato da empresa não ter recolhido. Mas para que você não precise de uma ação judicial, se você tiver documentação, você pode comprovar o pagamento dessas contribuições, inclusive para você ter o valor delas para entrar no seu cálculo o valor correto. Se você é contribuinte individual ou facultativo, se está faltando lá as contribuições referentes a este período, aí sim você tem que comprovar mesmo através do pagamento, as guias pagas, comprovar também com a declaração de imposto de renda, com tudo que você tiver para comprovar aquele pagamento. Bom, outro erro também muito comum no CNIS é indicadores. O CNIS consta lá como indicador, por exemplo, que a pessoa contribuiu em valor inferior ao mínimo. Isso acontece muito com aquelas pessoas que contribuem como contribuinte individual facultativo, o salário mínimo muda de um ano para outro e a pessoa continua contribuindo sobre aquele salário antigo. E aí fica lá menor do que o mínimo. E isso tem que ser complementado, porque se não for complementado, aquela contribuição não vai ser computada. Agora, com as novas regras, essas contribuições que entram depois da entrada em vigor da emenda constitucional, se não tiver lá um valor no mínimo sobre um salário mínimo, não, a pessoa não vai ter como computar, então ela vai ter que complementar essas contribuições. Se for o caso também, a pessoa pode usar o agrupamento de contribuições, coisa que é a inovação na emenda constitucional 103, que a pessoa pode agrupar para juntar duas contribuições e virar uma, né, porque as duas eram em valor inferior ao salário mínimo, por exemplo, ou pegar de outra que o valor era superior e passar dentro de um ano. Isso não pode se pegar também lá de 10 anos atrás e juntar para este ano, mas dentro de um ano pode ser feito isso. É algo bem vantajoso nessa nova regra. Então isso é um indicador que também tem que pedir a retificação no CNIS. Na verdade é a complementação, né, se a pessoa realmente foi paga menor ou pediu agrupamento. Outro indicador, fala lá que o INSS fala, essa eu não concordo muito, que fala que a informação foi extemporânea. Gente, mas se está lá paga a contribuição, essa questão de estar extemporânea, mas o INSS exige comprovação. Então a pessoa tem que juntar a declaração de imposto de renda, juntar, se for o caso como contribuinte individual, juntar lá
Prolabore. Então a pessoa tem que juntar a documentação, contrato social da empresa, se era sócio, que tipo de contribuinte que a pessoa era para poder comprovar a regularidade daquelas contribuições extemporâneas. Então, basicamente, são as coisas principais que podem ter no CNIS e que você pode pedir retificação. E como pedir essa retificação? Você vai lá no INSS administrativamente, né, pela internet, aí, no caso os advogados pelo INSS digital, os segurados pelo meu INSS, e pede a retificação do CNIS juntando essa documentação. Tem uma declaração lá que você vai preencher informando aonde está o erro, pedindo a retificação do CNIS. Então é muito importante que faça esse pedido caso a pessoa não esteja próxima de se aposentar para já ficar regularizado, ou se já está pedindo aposentadoria, peça a retificação do CNIS juntamente com a aposentadoria, apontando esses erros. Se você gostou deste vídeo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você fique por dentro dos vídeos que coloco aqui semanalmente sobre advocacia previdenciária na prática.